Você já percebeu que como é difícil a gente caminhar, aqui nessa terra sem saber para onde estamos indo ou sem saber daquilo que virá, o que encontraremos à frente? A boa notícia é que Deus não nos chama para controlar o futuro, mas para confiar nele. Então, abandone a ideia de controlar o seu futuro. Confie no Senhor. Não significa que você não deve ter planejamentos, mas o controle está nas mãos do Senhor. Então, como confiamos no Senhor? Pela fé. A fé é esse alicerce firme que nos mantém de pé, mesmo quando o nosso caminho parece incerto, mesmo quando não sabemos o que está por vir. Então, hoje iremos falar um pouco sobre como dar passos firmes com base nessa fé, uma fé viva, não uma fé morta, porque a fé morta é sem obras, mas uma fé viva, uma fé que gera resultado, uma fé que avança, uma fé que produz obras que glorificam o nome do Pai. Mas antes de mais nada, eu peço que você comente agora aqui no vídeo, aqui abaixo, nos comentários: minha fé está em Deus. Deixa aí nos comentários: minha fé está em Deus. E já deixa o seu like para que este vídeo alcance mais vidas. O autor de Hebreus nos diz do capítulo 11, verso 1, e esse texto é um texto clássico, onde define a fé. Se tem um dos textos mais importantes da Bíblia sobre fé, é este texto que está na carta aos Hebreus. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, eu estou esperando uma coisa, mas eu tenho certeza que ela virá. E aqui, a segunda parte ela é tão interessante que diz assim: a convicção de fatos que se não veem, ou seja, já é um fato, já aconteceu no mundo do espírito. Há outra tradução que diz que a fé é a substância, ou seja, algo já se tornou fato no mundo espiritual, algo que eu estou esperando pela fé, já se tornou fato porque pela fé já aconteceu. Eu estou esperando que isso que aconteceu no mundo espiritual seja chamado à existência, porque eu tenho convicção que já aconteceu. O fato já está estabelecido no mundo espiritual. Isso é tremendo, queridos, isso é tremendo. Eu lembro de um livro muito abençoado que eu já li várias vezes e muito antigo também, do pastor Cho da Coreia. O nome do livro é A Quarta Dimensão, e ele fala de como é essa substância gerada, que você deve orar sobre alguma causa, alguma coisa, até que aquilo aconteça um fato, ou seja, tomou a substância aconteceu, o fato aconteceu, algo foi gerado no mundo do espírito. A partir daquele instante você começa a agradecer e começa a aguardar que aquilo se estabeleça na tua vida, mas no mundo do espírito aquilo já foi gerado pela fé. Então, amados, nós vivemos num mundo que valoriza somente aquilo que é visível, aquilo que é imediato, que é palpável. Mas quando Deus nos convida a viver por fé, nós precisamos entender que algumas coisas acontecem primeiro no plano espiritual. Ou seja, o fato pela fé ele se consuma no plano espiritual e depois continuaremos orando sim, mas já crendo que é um fato, é uma convicção de algo que já aconteceu e que nós estamos esperando com certeza que esse fato ele venha para o natural, ou seja, que nós possamos trazer à existência as coisas do mundo espiritual. Então, a fé não se trata somente de confiar em promessas que ainda não aconteceram, mas se trata também de nós orarmos por essas promessas até que o fato seja consumado no mundo espiritual. E aí, quando nós tivermos essa convicção,
nós continuamos orando até que essa promessa de fato venha para o mundo visível, venha para o mundo natural. Então, a fé é a ponte entre o agora e o que Deus está preparando para nos entregar. Então, quando você escolhe crer, mesmo sem ver, você está colocando os pés no novo caminho que o Senhor desenhou para você. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, aumenta hoje a nossa fé, que possamos entender o valor de crer em Ti, mesmo quando tudo ao redor diz que não, mesmo quando tudo ao redor é contrário. Nos ensina, Pai, a orar até que essa substância, até que esse fato ocorra no mundo espiritual e que nós possamos continuar clamando e orando para que isso seja trazido à existência no mundo natural. Nos dá esse entendimento nesse dia, nos dá esse entendimento, Pai, que nós sejamos ampliados em nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero te contar a história de um homem, e essa história eu já vi diversas vezes, muitos testemunhos similares a esse. Mas este homem, ele perdeu o emprego. E tudo parecia, naquele momento, sem sentido, porque como é que eu sou crente, eu sou filho de Deus e estou passando por essa situação? E aí, você sabe, quando a pessoa perde o emprego, tem família, são as contas batendo na porta, a insegurança, o medo, o que vai ser, quando vai terminar esse deserto, né? E tudo empurrava esse homem para o desespero. Porém, esse homem decidiu crer em Deus pela fé, porque ele entendeu a palavra de Deus e ele se apegou na palavra de Deus, entendendo que Deus estava no controle. E ele atravessou esse deserto, esse tempo, caminhando por fé. Pouco tempo depois, querido, surgiu uma nova oportunidade para esse homem. Uma oportunidade agora bem diferente, mas era exatamente o que ele precisava. E o testemunho posterior desse homem é que ele diz que a fé foi o que sustentou este homem durante esse vale. E essa fé também conduziu ele nesse novo caminho que ele entrou, né, de trabalho, de projeto de vida. Então, queridos, se você está passando por um vale, se você está passando por um deserto que você não está enxergando nada, dobre o seu joelho e gere fé no seu coração. Leia a palavra e por fé ore até você criar esse fato no mundo espiritual, essa nova oportunidade, essa mudança que você está desejando. Talvez o que esteja faltando na tua vida é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos continuar indo aos pés do Senhor com fé, até que nós tenhamos certeza daquilo que esperamos, até que a convicção dos fatos que nós não estamos vendo ainda, elas cheguem em nosso coração. Então não saia da presença de Deus sem que isso aconteça no teu coração, diante de uma convicção daquilo que já está acontecendo no mundo espiritual. E eu quero te trazer aqui 3 formas de você viver essa fé na prática a partir de agora. A primeira forma é: declare a promessa, não o problema. Tira da tua boca aquilo que você não quer que aconteça. É impressionante que eu vejo às vezes casais que entram numa divergência e de maneira tão leviana diz assim: então eu quero me separar, Você orou tanto tempo para Deus te dar um marido, você orou tanto tempo para Deus te dar uma esposa, e a qualquer divergência, então eu quero me separar, então eu quero voltar para a casa do meu pai, da minha mãe, não quero mais esse casamento. Meu irmão, minha irmã, declare a promessa. Se Deus te prometeu te dar uma família abençoada, não significa que não terá dificuldades. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel para o povo de Israel. Só que essa terra era cheia de gigantes. Então, pare de declarar o problema e comece a proclamar, declarar a promessa. Agora, a nossa caminhada de fé, ela é baseada naquilo que Deus disse.
mesmo que você ainda não veja, ou aquilo que veio como convicção no teu coração, aquilo que foi gerado no mundo espiritual, que agora é um fato que você não está vendo ainda com olhos naturais, mas você está vendo pela fé. Então, declare a promessa. Se aquilo foi consumado na tua fé, declare a promessa, não declare o problema, em nome de Jesus. A segunda forma de viver essa fé prática hoje é dê passos com confiança. Fé não é passividade. Fé não é ficar de braços cruzados, meu irmão. É uma ação baseada na certeza da palavra. É uma ação baseada na certeza do direcionamento, na convicção que Deus colocou no teu coração. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. E que obra é essa? Obra é você vai fazer aquilo que Deus te instruir para ser feito. Tem gente que confunde essa obra da fé como atos irresponsáveis. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa utilizando o limite do cartão de crédito, eu vou comprar uma coisa que eu não poderia comprar, que eu não tenho dinheiro para pagar, vou me endividar pela fé. Como muitos dizem, coloca o pé que Deus coloca o chão. Querido, isso é muito bonito se Deus te falar isso, ó. Se Deus te der o comando, ó, coloca o pé, Pedro, coloca o pé na água que você não vai afundar. Se Deus te der uma palavra rema, uma palavra revelada para fazer um ato de loucura, faça pela fé. Mas se Deus não disser, não faça. Se Pedro tivesse colocado o pé na água sem o comando de Cristo, ele teria afundado imediatamente. E mesmo assim, quando ele duvidou no coração, ele começou a afundar. E tem gente que é assim, dá o passo porque Deus falou, mas aí começa a duvidar e as coisas começam a andar para trás. Então, a sua fé não é passividade, mas as ações, elas precisam ter uma base. Qual é a base? É a palavra, é a convicção que é gerada espiritual debaixo de oração, é a testificação do Espírito Santo, é o fato quando é gerado no mundo espiritual que você está convicto dele, que Deus está te orientando. Isso é a base da fé. Então a fé não é baseada numa vontade do coração do homem. Tipo assim, eu gostaria de ter isso. Então eu vou lá e vou fazer uma loucura, vou comprar um negócio sem dinheiro, sem capacidade de pagamento, vou me endividar pela fé. Não se trata disso, não se trata disso, ok? E a terceira forma de viver essa fé prática hoje é alimente sua fé diariamente. A fé, ela precisa ser sustentada pela palavra, ela precisa ser sustentada pela oração, ela precisa ser sustentada pela tua boca. Você precisa ouvir a palavra de Deus, né? Por exemplo, quando você vai à célula, quando você vai no culto, ali uma palavra liberada que vai fortalecer a tua fé, mas você vai ouvir a palavra também quando você assiste, por exemplo, uma ministração como essa no YouTube, de pessoas confiáveis, porque hoje tem tanta coisa aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus, então sempre saiba que quem está falando aí na internet está ancorado, fundamentado na palavra de Deus. Você deve sim procurar se cercar de bons livros, principalmente da Bíblia, se cercar de bons pregadores, sim, para ouvir a palavra. Isso vai ajudar a manter a tua fé. Mas você precisa tomar cuidado, porque tudo aquilo que você lê ou ouve tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, na dúvida, vai para a Bíblia, na dúvida, recorre ao teu pastor, na dúvida, recorre àqueles que você confia. Também esteja cercado de pessoas que alimentam a tua fé. Por exemplo, o teu discipulador. Você não tem discipulador? Você deveria ter um, porque a Bíblia nos manda, vão e façam discípulos, né? E quem faz discípulos para Jesus são os homens, os discipuladores, como Jesus também fez. Então o discipulado também é uma ferramenta que vai te ajudar a manter a tua fé ativa, porque a boca do discipulador muitas vezes é usada por Deus com palavras bíblicas e com orientações que vêm do Espírito Santo para fortalecer a tua fé. Tudo isso vai alimentar a tua fé. Então agora eu quero te dar um desafio para você escrever nos comentários: eu escolho viver pela fé.
A Bíblia diz lá em Hebreus que o justo viverá pela fé. Então declara aí nos comentários: eu escolho viver pela fé. E eu creio que essa frase, essa verdade hoje vai entrar no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nos ajuda nessa fé, Pai. Nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé. Nos faz compreender os teus caminhos. Nos faz compreender, Senhor, que a fé, ela é uma certeza, ela é uma convicção. E nós queremos, Pai, ter essa certeza gerada em nossos corações que vem de Ti. Uma convicção, por isso que o Teu Espírito nos convence de todo pecado, justiça e juízo, e esse convencimento do Espírito Santo também nos orienta a dar passos por fé. Por isso hoje, Senhor, nós queremos nos posicionar em fé, mesmo quando não enxergamos o final do caminho. Confiamos, Pai, que Tu estás nos guiando cada passo. O Senhor está indo adiante, nos direcionando, nos dando clareza de como devemos agir, de que obra podemos produzir e devemos produzir em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um que está ouvindo essa palavra, nesta hora, esta oração. Fortalece, Pai, todos que estão agora inseguros, Pai. Renova, Senhor, na vida de cada um aqui a Tua esperança, Senhor. E quem está cansado, quem está oprimido, Senhor, dá uma nova direção, Senhor, para aqueles que estão perdidos, que o Senhor esteja atento à demanda de cada um aqui, Pai. Senhor, que nós possamos ter, através da fé, Pai, uma clareza, Senhor, em cada decisão que formos tomar no dia de hoje, Senhor. Cada pensamento, cada atitude, que o Senhor esteja nos guardando as nossas mentes e corações, que nós não venhamos a ser enganados pelos desejos da alma, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, viver, Senhor, não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos, Pai. Por isso que a nossa fé nesse dia possa estar fundamentada na Tua vontade, na Tua palavra, na convicção que vem do Teu Espírito, Pai, na certeza daquilo que esperamos, Pai, em nome de Jesus, mesmo que ainda não estejamos vendo com olhos naturais, mas que o Senhor nos dê uma revelação, Pai, e uma visão espiritual do campo da fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a continuar conosco aqui no nosso canal. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, nós temos aqui vídeos de oração da manhã e oração da noite com palavras poderosas, palavras devocionais que certamente vão edificar muito a tua fé e vão te aproximar mais de Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações e já deixa o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo e certamente muitos serão abençoados. Agora, se você deseja receber mais mensagens inspiradoras todos os dias, me siga também no meu Instagram, @awpaz. Aqui na Nexus, nós somos uma família espiritual que acredita na transformação de vidas através da palavra de Deus. E se você deseja crescer na fé e se tornar um discípulo de Jesus, mande uma mensagem para nós no Instagram, @NexusChurch. Será uma grande alegria nós te conhecermos e caminharmos juntos nesse propósito. E também, se você deseja conhecer mais sobre o nosso ministério e até mesmo contribuir com a nossa missão, eu vou deixar aqui o nosso site www.nexuschurch.com.br e também a nossa chave Pix para contribuições. Contribua @nexuschurch.com.br e que o nosso Deus abençoe poderosamente toda a tua semente. Antes de finalizar, eu ainda quero te recomendar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai ser poderoso no crescimento da tua fé e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.